Bom, antes de começar a aula, na verdade, já começou a aula. Eu quero compartilhar um hino aqui. Com certeza você vai saber que hino é esse, porque tem um nome lá na legenda. Vamos ver se vai dar tempo de chegar até o final da aula. Gente, era esse não? Esse aqui, ó. Seja um palio de ilustres dobrados, sonhar. Tá bom, chega. Vocês já ouviram esse hino? Não. Ninguém. Nossa, Não. gente, Não. cadê a cultura de vocês, gente? Vocês têm que conhecer. Eu não sou muito escutar esse tipo de música, professor. Não, vocês têm que conhecer os hinos da sua nação. Oxente. A gente só sabe o hino nacional, professor, só saber esse. E Ano passado, o professor só ficava Verdade. tocando o hino na sala pra nós lembra? cantar. E era pra gente cantar fora, mas aí a pandemia não deixou. Era pra gente sair da sala, reunir e cantar, mas aí a pandemia não deixou, né? Pandemia é mal. Beleza. Olha só, gente. Nessa aula de hoje, então, a gente vai fazer uma revisão, continuar a nossa revisão. Eu vou abrir aqui o slide para que a gente faça isso. Aí eu queria que alguém me ajudasse com o chat. E pudesse estar de olho no chat para ver o que a galera tá falando. Que eu vou abrir a tela aqui e não vou conseguir ver o chat direito. Quem pode fazer isso para mim? Ninguém? Então eu vou indicar. Ah, Heloíse. Heloíse disse que vai fazer. Então, Heloíse, É pra fazer o quê mesmo, professor? quando alguém mandar uma mensagem no chat que for muito importante relacionada à aula, aí você me interrompa e traz a pergunta do aluno para que eu possa Tá ter. bom. Beleza, então. Então vamos lá, que senão não vai dar tempo esse negócio aqui. Peraí. Vou aceitar mais um aluno aqui. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma tela aqui. Não preocupa não, ela tá aí marcando terceiro ano, mas é o mesmo conteúdo. Tá? Você que ainda tá no ensino fundamental. Ai, peraí. Vai, velho, entra. Entra. Tá vendo aí? Todo mundo? Sim. Tá bom. Sim. Ok. Isso aqui não precisa não. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Então aí a gente vai passar por alguns slides aqui para a gente entender como que se deu esse processo de independência. Se você quiser ficar com o caderno aberto anotando, também é bom. Então, vamos lá. Esse cara aqui, alguém sabe quem é? Eu vou chutar. Não sei se vai estar certo. Eu vou em Dom Pedro? Dom Pedro. Dom Pedro I? Dom Dom Pedro I? Justo, muito bem. Dom Pedro I. Esse camarada aqui Com certeza. é o Dom Pedro I, né? Então, ele era filho de Dom João VI, né? Nas últimas aulas a gente viu sobre o Dom João VI. Nós vimos que o Dom João VI ele veio para o Brasil fugindo da invasão francesa, fugindo do Napoleão Bonaparte. Quando ele chegou no Brasil, ele criou uma série de mudanças no nosso país, né? O Dom João VI, o pai desse carinha aí. E depois ele foi obrigado a voltar para Portugal. E quando ele vai para Portugal, os portugueses exigiram que ele acabasse com aquelas mudanças. Só que aí a população brasileira não aceitou e meio que se aliaram. Quando eu digo a população brasileira, eu falo do pessoal que tinha dinheiro.
E quem tinha dinheiro no Brasil nessa época eram os grandes fazendeiros do café, conhecidos como barões do café. Esses caras, então, eles não deixaram que o Dom Pedro I fizesse com que essas mudanças fossem feitas. Por exemplo, o Dom João VI, elevou o Brasil a Reino Unido a Portugal. O Brasil passou a ser igualzinho Portugal. Essa elevação do Brasil a Reino Unido a Portugal significava que o Brasil não era mais um país dependente. Significava que o Brasil era igual a Portugal. Quando o Dom João VI voltou para Portugal, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser um país que dependia de Portugal. Portugal, dono do Brasil. Aí os brasileiros falaram, não, a gente não vai aceitar. Se uniram ao Dom Pedro I e falaram, Dom Pedro, rompe com seu pai. Corta a aliança com seu pai e faz a independência do Brasil. E aí o Dom Pedro I, ainda nessa época, só Dom Pedro, ele fez a independência do Brasil. Alguma pergunta sobre isso? Não. Não. Então vamos para frente. Não. Ai, meu slide bugou aqui, não quer passar. Erros. Ah, passou. Esse quadro aqui é o quadro da independência do Brasil. No dia, eu não vou falar sobre ele agora, porque senão não vai dar tempo, que a aula não vai dar tempo de falar do tanto de coisa que eu preciso de falar. Depois eu vou colocar um link na descrição do vídeo, porque esse vídeo aqui está sendo gravado, e vocês vão assistir esse vídeo sobre a história desse quadro aqui, porque esse quadro aqui é tudo mentira. A independência do Brasil, o grito da independência do Brasil não foi desse jeito. O Dom Pedro I, que é esse cara aqui que está segurando a espada, ele estava com dor de barriga nesse dia. Ele tinha feito cocô 8 vezes. Ele tinha ido no meio do mato porque não tinha banheiro 8 vezes. 8 vezes. Já é braba essa daí, hein? Maria. Já é sinistrona. Então, e ele não estava montado em um cavalo, ele estava montado em uma mula. Depois eu vou pôr a descrição do vídeo no link e vou cobrar a nota de vocês, só para vocês serem obrigados a assistir esse vídeo. Então vamos passar para o próximo aqui. O slide não está indo, velho. Vou ter que... Nossa, olha o tanto que foi para frente. Eu aposto que está travando aí. Espera aí que eu vou sair desse aqui e vou só nesses daqui de ladinho. Tá, então vamos lá. Então começa o primeiro reinado. O primeiro reinado do Brasil, ele teve essas características aqui, ó. A independência do Brasil, o Dom Pedro I foi coroado. Aí ele buscou o reconhecimento internacional da independência do Brasil, né? Como assim? Ele fez a independência do Brasil. Aí os outros países falaram, ué, o Brasil agora está independente? Que negócio é esse? Eu não reconheço. Só vou reconhecer se você pagar uma grana para mim. Aí o Brasil pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra e pagou uma indenização para Portugal. Né? Então o Brasil começou a dever à Inglaterra nessa época. Pagou uma indenização para Portugal reconhecer e deixar o Brasil independente. Aí a primeira Constituição brasileira, o primeiro conjunto de leis do Brasil, ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque para você votar no Brasil, você precisava comprovar que você era um fazendeiro que produzia 400 mil alqueires de farinha de mandioca. Então, um parâmetro que eles pegaram para permitir que as pessoas pudessem participar das eleições no Brasil. Então, só gente rica que participava. Era só fazendeiro que participava da política do Brasil. Essa Constituição, ela queria limitar os poderes do rei no Brasil. Ela não queria aceitar que os reis tivessem muito poder no Brasil. Aí, por causa disso, o Dom Pedro I não aceitou essa Constituição, ele não permitiu que essa Constituição fosse criada, e aí a Constituição mesmo de verdade, a primeira de todas, foi essa aqui, de 1824. E nessa Constituição foi criado o poder moderador. O Brasil passou a ter 4 poderes. O poder executivo, que é exercido pelo rei ou presidente, né? No caso de hoje em dia, pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito.
o poder legislativo, que é exercido pelos deputados, pelos senadores e pelos vereadores, e o poder judiciário, que é exercido pelos juízes. O Dom Pedro I criou o quarto poder, que era o poder moderador, que dava... Professor, Oi, desculpe interromper, mas é que o aluno fez uma pergunta aqui. pode falar, pode falar. O Brasil teve que pagar Portugal para eles reconhecerem a independência do Brasil? Sim, pagou uma indenização. Eu esqueci o valor, mas é um valor altíssimo. Certo? Credo. Certo. Aí o Brasil teve que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para pagar essa Ah lá. indenização. Doideira, né? Ah, ok. Escutou, né, Cauã? Beleza. Tá, obrigado, Luiz. É assim mesmo que vai funcionar a nossa dinâmica. Toda vez que alguém perguntar alguma coisa, você me ajuda aí, tá? Tá bom. Ok. Ok, então vamos continuar. E aí depois, dentro desse primeiro reinado, o Dom Pedro I, ele enfrentou algumas coisas, como por exemplo, a Confederação do Equador, que foi um movimento que ocorreu lá no Pernambuco, em que os pernambucanos queriam separar Pernambuco do Brasil e formar um novo país, certo? Independente do Brasil. Ele enfrentou também a Guerra da Cisplatina, porque na época o Uruguai pertencia ao Brasil e se chamava Província Cisplatina, né? A terra do Arrascaeta, aquele cara horroroso que não joga nada. E aí, Lucas, para de riscar a tela. Aí, o Uruguai tornou-se independente. Os brasileiros estavam revoltados com Dom Pedro I porque ele estava gastando muito dinheiro com essa guerra, né? E aí, eles começaram a ficar insatisfeitos e não querer mais Dom Pedro I como rei do Brasil. E por fim, aqui, ó, em 1831, no último aqui, lá em cima, o Dom Pedro I, ele abdica do trono brasileiro, ou seja, ele renuncia o trono brasileiro em favor do filho dele, o Dom Pedro II. Porque lá em Portugal, o pai dele, que você sabe, como que era o nome do pai do Dom Pedro I, gente? Sei não. Dom Pedro VI? Não, pai do Dom Pedro I. É sexto. Dom João VI. Isso, Dom João VI, obrigado. Quem falou? Gabriel Henrique. Obrigado, Gabriel. Então, o Dom João VI, ele morreu. E aí, o Dom Pedro I é o filho mais velho dele, então ele é herdeiro do trono português. Olha que loucura. Ele era rei do Brasil, imperador do Brasil, mas ao mesmo tempo era herdeiro do trono português. Quando o pai dele, o Dom João VI, que havia voltado para Portugal há 10 anos, morre, quem vai assumir o trono, quem tem direito é o Dom Pedro I. Só que ele não ia assumir um outro filho do Dom João VI. Mas acontece que tentaram roubar o trono da família deles. Aí o Dom Pedro II teve que ir embora aliás, o Dom Pedro I teve que ir embora para Portugal. E ele renunciou ao trono dele aqui no Brasil em favor de seu filho, o Dom Pedro II. Acontece que o Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Olha nesse slide aqui, que eu copiei na internet. Na verdade, eu copiei todos na internet. Nenhum eu fiz. Só montei aqui a sequência para a gente ter nossa aula. Olha o Dom Pedro II aqui, tá vendo ele? É um bebezinho com cara de gente adulta, não é? Nesse slide. O Dom Pedro II tinha 5 anos de idade nessa época. Uma pessoa com 5 anos de idade consegue governar um país? Não. De jeito nenhum. Presta atenção. Questão de prova. O Dom Pedro II, então, tinha apenas 5 anos de idade. Ele não podia governar um país. A lei brasileira dessa época dizia que quando o rei não tem condições de governar, é necessário que se crie uma junta regencial para reger, para governar o Brasil até que essa pessoa tenha condição. Então, o que vocês acham que ia acontecer? Eles iam colocar pessoas para governar o Brasil até que época? Eles tinham que esperar acontecer o que com o Dom Pedro II para ele poder governar? Pra ele crescer? Isso, ele crescer, muito bem.
Então, as pessoas iriam governar o Brasil até o Dom Pedro II crescer, né? Até ele completar a maioridade. E aí, por causa disso, começa um período no Império Brasileiro chamado regência, período regencial, que é o que está aqui nesse slide anterior. Período regencial. Começa a regência e ela é dividida em 4 regências. Primeira regência, trina provisória. Trina porque eram 3 pessoas. Provisória porque era enquanto eles estão instalando essa nova forma de governo, então é provisoriamente até resolver tudo. Foram esses 3 caras aqui os primeiros regentes. Depois disso, você tem a regência trina permanente, que foi esses caras aqui, ó, o Costa Carvalho, o Braulio Muniz e o Francisco de Lima e Silva. Depois da regência trina permanente, a gente tem a regência una do Diogo Antônio Feijó, que governou de 1835 a 1837. Depois, a regência una do Araújo Lima, que governou de 1837 a 1840. Certo? E então, aí em 1840 acaba o período regencial. Porque nesse período deram um golpe, que ficou conhecido como golpe da maioridade, e colocaram no governo o Dom Pedro II. O Dom Pedro II tinha apenas 14 anos quando ele começou a governar. Ok? Então, eles nem esperaram ele atingir a maioridade. Dentro do período... Professor, Oi. desculpa atrapalhar de novo. Fez pergunta aqui no bate-papo. Pode falar. Dom Pedro II governa... Peraí. Pro Dom Pedro II governar, ele tinha que ter mais de 18 anos ou era menos? Não, ele tinha que ter mais de 18. Ele tinha que atingir a maioridade. Só que o pessoal não aceitou, não esperou ele chegar na maioridade. Com 14 anos de idade, eles colocaram ele no poder. Olha aqui nesse slide, ó. O que está falando? O clube da maioridade e o golpe arquitetado pelo Partido Liberal. Tinha um partido que chamava Liberal nessa época. E esse partido, ele estava com medo de o Brasil perder algumas províncias, porque estava acontecendo muitas revoltas no Brasil, que a gente vai ver no próximo slide que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eles pensaram, mano, vamos colocar o Dom Pedro II no poder, vamos coroá-lo rei, que a gente consegue centralizar o poder na mão dele, porque o poder estava muito esparramado, né? E as províncias estavam doidas para se separar do Brasil. Então, eles falaram, vamos colocar o poder na mão do Dom Pedro II e vamos controlar o Dom Pedro II, a fim de que a gente consiga os nossos interesses, os interesses do nosso partido. E o Brasil não se separe, não se esparrame como está querendo acontecer. Porque se algumas revoltas que aconteceram no período da regência tivessem ido para frente, o Brasil não era do tamanho que ele é hoje. Quer ver? Vamos aqui para o próximo slide, slide 11. Ocorreram várias revoltas no período imperial no Brasil. Olha aqui. A Cabanagem, que foi no Pará, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Revolução Farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul. Essas revoltas geralmente queriam separar essas províncias do Brasil. Eles queriam a independência desses locais. Então, o Pará seria um país independente, a Bahia, o Maranhão, o Rio Grande do Sul. Até o Rio Grande do Sul conseguiu fazer isso. Eles fundaram a República Juliana. Tá vendo? A Revolução durou 10 anos aqui, ó. Morreu muita gente nessa Revolução. No final, ela foi derrotada e o Rio Grande do Sul voltou a pertencer ao Brasil. Então, eles levaram o Dom Pedro II, com 14 anos de idade, apenas a ser o imperador do Brasil, né? Justamente com medo dessa situação também. Antes disso, uma coisa muito importante para a gente entender o conteúdo que a gente vai entrar do 9º ano, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso que eu vou falar agora, foi fundado um negócio chamado Guarda Nacional nessa época. O que era a Guarda Nacional? O pessoal, os regentes do Brasil, com medo dessas revoltas, eles fundaram um exército paralelo, um para-exército,
um exército paramilitar, digamos assim, e escolheram vários grandes fazendeiros esparramados Tá pelo cheio. Brasil para ser o líder dessa Guarda Nacional. Para quê? Para essa Guarda Nacional combater essas revoltas que estavam acontecendo no interior do Brasil. E esse grande fazendeiro vai ser conhecido como coronel. Presta atenção nisso, guarda essa parada, porque quando a gente já entrar no conteúdo do nono ano, vocês vão entender quem são os coronéis que mandam no Brasil a partir da República. Vou partir aqui para o final da nossa aula. Esse cara aqui é quem? Dom João VI? Não. É neto dele. Dom Pedro quarto. II. Dom Pedro II, Dom- muito bem. Esse aqui é o Dom Pedro II já no segundo reinado. Aqui ele já está adulto, né? Porque o Dom Pedro II governou de 1840 a 1889. Foi o governante que ficou mais tempo no poder no Brasil, né? Ele ficou 49 anos no poder. Aqui ele já está adulto, né? Então ele começa o segundo reinado. E o segundo reinado ele tem vários fatores. Eu não vou falar todos aqui, mas eu vou falar sobre esse aqui do café, né? O principal produto brasileiro era o café, e por causa disso, quem mandava no Brasil eram os fazendeiros do café. Quem manda é quem tem dinheiro. Falar aqui do fim da escravidão. No governo do segundo reinado, a escravidão no Brasil acabou, né? Aqui ocorreu a lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre dizia que todo o escravo nascido a partir da lei do ventre livre, toda criança nascida de escravo a partir da lei do ventre livre, tornaria-se livre no Brasil. Tem outra lei chamada Lei de Sexagenários, que dizia que todo escravo que chegasse a 60 anos de idade, a partir de 1885, seria livre, né? E, por fim, a Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888, que libertou os escravos no Brasil. Então, todas essas coisas ocorreram dentro do governo do Dom Pedro II, né? Dentro do governo dele ocorreu a Guerra do Paraguai, que o Brasil venceu ao lado de Argentina e Uruguai, venceram o Paraguai. E aí chega o fim do Império do Dom Pedro II. O Império dele terminou por esses 3 motivos aqui, ó. Questão militar. Eu não vou ler, mas eu vou comentar. Os militares estavam insatisfeitos, porque o governo não aumentava o seu salário e não deixava eles participar da política, e eles queriam participar. Então, eles romperam com o governo do Dom Pedro II. Uma questão religiosa. O Dom Pedro II se envolveu com uma polêmica envolvendo a maçonaria, que fez com que a Igreja Católica ficasse revoltada com o governo dele e deixou de apoiar o governo dele também. E a questão abolicionista. Quando acabou a escravidão no Brasil, os fazendeiros do café, eles romperam com o governador, com o Dom Pedro II também, porque ele acabou com a mão de obra, né? Acabou com a escravidão, então eles deixaram de apoiar o governo dele. E aí, em 15 de novembro de 1889, ocorre o golpe da República, como muitos historiadores falam, e a gente vai ver isso já agora que a gente já finalmente vai começar a entrar no nosso conteúdo do nono ano, tá? Professor, Oi. quando o Dom Pedro II foi embora do Brasil, ele virou rei em Portugal? Não. Ele ficou exilado na França um tempão. Ele não assumiu o trono lá em Portugal, não. Ok? Gente, então partindo aqui para o final, aí começa a República no Brasil. E a República no Brasil, ela é conduzida por coronéis. Olha aí, o coronel levando o eleitor para votar. Eles estão comparando o eleitor com quem, gente? Com jumento? Heloísa. Ó. Olha o outro aqui em cima, outro coronel. Agora essa é mais recente. A de baixo é da época e esse aqui é recente. Significa que coronelismo ainda é praticado hoje. Nas próximas aulas a gente vai entender o que era esse negócio de coronelismo, ok? Galera, alguma Ok. pergunta aí? Ok. Não. Então agora, Professor, fala. vai ter tarefa hoje? Vai, eu vou mandar agora. Vai não, né, Vamos professor? fazer Não, chamada, professor. professor? Vai, vocês vão, Saudade. a tarefa vai ser Oxe. vocês vão responder chamada na tarefa. Eu vou mandar pelo Forms.
Beleza? Ah, tá. Ok. Professora Beleza. Isabela tá perguntando se o senhor vai mandar gravação pra ela da aula de hoje. Eu vou mandar também, vou mandar o slide que eu usei para vocês também, beleza? Vou mandar esses trem Beleza. tudo para vocês. Beleza. Tá, então eu vou mandar lá no grupo agora o link da tarefa, ok? Ok. Tchau, galerinha. Foi bom estar com Ok. vocês. Igualmente. Tchau. Falou. Tchau. Vai com Deus, pessoal. Bye, bye.